Os Estados Unidos pausaram a entrega de algumas armas à Ucrânia. A decisão foi muito apreciada pelos russos, comentaram isso oficialmente, e disseram que os americanos não têm armamento suficiente para sustentar Kiev. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. O governo ucraniano diz que não foi oficialmente notificado da decisão da Casa Branca e chamou o movimento de desumano. Entre as armas que deixarão de ser enviadas estão os mísseis de defesa aérea, os chamados Patriotas, de precisão e do tipo ar-terra, além de projéteis de artilharia. Os equipamentos são essenciais para a defesa da Ucrânia contra a ofensiva do exército da Rússia. Segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, os Estados Unidos são os maiores fornecedores de armas da Ucrânia, com 45% das entregas. Na segunda posição está a Alemanha, com apenas 12%, seguida da Polônia, com 11%. Durante reunião da OTAN na semana passada, Trump se disse disposto a vender mais armas para a Ucrânia, mas a pausa já estava sendo planejada pelo Departamento de Defesa há meses. Os Estados Unidos afirmam que tomaram a decisão para colocar os interesses da América em primeiro lugar. Citando o Pentágono, a Casa Branca também alega preocupações com o estoque de armas. Autoridades do país ainda insinuaram que o departamento pretende focar na China em um possível conflito no Pacífico. Os russos comemoraram a paralisação. Segundo o Kremlin, quanto menos equipamento for enviado à Ucrânia, mais rápido a operação militar vai acabar. Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques contra o território ucraniano, especialmente via bombardeios com drones e mísseis. O exército de Putin também deve contar com um apoio ainda maior das Forças Armadas da Coreia do Norte. Segundo informações obtidas pela CNN Internacional, Kim Jong-un deve enviar mais 30 mil soldados para ajudar Moscou. O ditador do país asiático já tinha enviado 11 mil homens para a Rússia em novembro do ano passado. Destes, 4 mil já morreram em combate. Sandro, começando por você, tem um dado fornecido à imprensa aqui pelo próprio Ministério da Defesa ucraniano. Ele afirma, o Ministério da Defesa ucraniano, que os russos estão conseguindo hoje concentrar em um dia o número de drones que antes eles levavam um mês para poder empregar em ataques à Ucrânia. E aí os americanos suspendem exatamente as defesas antiaéreas. Eles querem que a Ucrânia se renda em quanto tempo? Bom, William, o que a gente está vendo aqui é um esgotamento ucraniano, mas um pouco impulsionado não só pela falta de ajuda, pela falta de suprimentos. Há uma série de elementos ucranianos também em crise, recrutamento, material, mas a sua pergunta é extremamente válida no sentido de pensarmos, e aí eu coloco para você, para toda a nossa audiência, em maio os russos conseguiram conquistar 449 quilômetros quadrados de território. Agora, em junho, 556. No ano passado, novembro foi o pico, 730 quilômetros quadrados. Então, nessa tendência, mesmo sendo a um custo muito alto, o que a gente vai vendo é cada vez maior o esgotamento dos ucranianos, aí ainda mais com falta de equipamentos. Então, essa pressão e essa questão de colocar em pausa os suprimentos e ajudas que são colocadas, que estão sendo direcionadas à Ucrânia, acabam sendo um grande problema no sentido de que a Ucrânia acaba por tentar desenvolver soluções improvisadas por meio de toda a sua inovação, por todo o seu ecossistema de inovação, são mais de 800 empresas, mas o fato é de que isso não tem o tempo suficiente, nem o material suficiente para competir com os russos. Então aqui a gente também está tendo um problema. Hoje os ucranianos estão lutando contra um país que hoje, sua principal fonte de renda econômica para a população são os salários voltados da indústria de defesa, que é justamente para a produção de armas para essa guerra contra a Ucrânia. Então sem dúvida, um terrível desafio aí colocado frente aos Zelensky, frente aos ucranianos. Pode, ao justificar o que acabou sendo anunciado, eu fiquei até surpreso de dizerem que não tinham conhecimento oficial ainda os ucranianos da decisão americana. A própria porta-voz da Casa Branca comentou isso. Ao anunciar isso, foi feita a seguinte afirmação pelo porta-voz do Pentágono,
que os americanos passaram um bocado de tempo na administração Biden dando armas, entregando armas para a Ucrânia sem saber muito bem para quê, sem saber muito bem quanto. E de repente descobriram, foram ver na prateleira, estava faltando para eles mesmos. E como diz o porta-voz do Pentágono, o atual presidente foi eleito para colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, então em primeiro lugar nós e vocês ucranianos que vejam o que façam da vida. É um abandono da Ucrânia. Sem dúvida, William. Eu acho que, acrescentando a esse esgotamento militar que o Sandro fez referência, a gente está observando também o esgotamento político, principalmente dentro dos Estados Unidos, né? Não apenas dentro da administração Trump, mas em termos do apoio que a população americana em geral tem à guerra contra a Ucrânia. Eu citaria um exemplo que me pareceu um símbolo importante aqui na semana passada, né? Dentro desses avanços que os russos têm feito, uma das regiões que eles ocuparam em Donetsk é uma região muito rica em lítio, né? Uma dessas terras raras que foi parte do acordo que o Donald Trump fez com a Ucrânia há um tempo atrás, né? De explorar essas terras raras. E a Rússia capturou esta região e a Casa Branca permaneceu em absoluto silêncio, ou seja, é um silêncio que fala bastante, né? Um silêncio que, na verdade, deixa claro que a guerra na Ucrânia tem cada vez mais ficado em segundo plano para o Donald Trump. Já não era uma prioridade, ele já não tem interesse nenhum na questão especificamente da Ucrânia, ele tem interesse em que a guerra acabe o mais rápido possível, mas isso tornou-se ainda mais relevante nos últimos meses também, principalmente agora, após os Estados Unidos se envolverem mais no Oriente Médio, portanto, querer focar um pouco mais nessa região. Essa desculpa de que está faltando produto, né, o material militar para os Estados Unidos, me parece apenas uma justificativa já para sacramentar uma decisão que já estava tomada, né, de que os Estados Unidos, de fato, não pretendem continuar ajudando a Ucrânia e, como a reportagem também mostrou muito bem, parte, né, principal produto que os Estados Unidos, militar, que os Estados Unidos vendem para a Ucrânia, que só os Estados Unidos possuem, que é os mísseis Patriot, né, que são os mísseis de defesa aérea. Sem esses mísseis, a Ucrânia fica muito mais vulnerável aos ataques russos, o que dá uma vantagem muito grande para a Rússia, ainda mais nesse contexto de reforço, né, via tropas da Coreia do Norte, como também foi mostrado pela reportagem. Ao tomar conhecimento da notícia, o Kremlin reagiu, eu não sei como é que a gente caracteriza, se é hiperrealismo ou hipercinismo, mas a frase do Kremlin foi a seguinte: olha, ótimo, quanto menos armas para a Ucrânia, mais depressa a guerra acaba, ou seja, a gente ganha. Do ponto de vista da Rússia, a guerra só acaba quando a Rússia tomar a Ucrânia, seja ocupar militarmente toda a Ucrânia, seja trocar o governo, ter ali um governo subserviente à Rússia. Esse é o objetivo, né? E essas armas foram prometidas pelo Joe Biden, né? E elas estavam já na Polônia, sendo preparadas para fazer o carregamento para ir para a Ucrânia. Então, elas foram chamadas de volta para os Estados Unidos. Imagino que é isso para um planejador militar, né? Que está ali sob bombardeio. São armas defensivas, usadas para interceptar mísseis balísticos e mísseis hipersônicos russos que atacam populações civis e infraestrutura civil, que atacam bem longe do fronte. Não são armas usadas contra alvos militares, são armas usadas estrategicamente para dobrar, né, a resistência ucraniana, né, dobrar os ucranianos, fazer com que eles desistam de resistir à ocupação, à dominação russa. A Lockheed Martin, ela fabrica 550 Patriots por ano. Não é pouco, só que Israel agora consumiu esse armamento, né? Então e Israel é uma prioridade para o Trump. Eu diria que assim, o Trump ele não desistiu dessa guerra, ele continuou com o mesmo objetivo, que é o de que a Rússia vença a Ucrânia. Essa é a solução que ele tem para esse conflito, é que a Ucrânia se renda. E isso é claro em várias frentes. O New York Times fez um levantamento sobre as sanções contra a Rússia, que ficaram totalmente paralisadas a partir de o Trump
entrar na Casa Branca. Algumas foram derrubadas, as sanções contra a Rússia, e outras deixaram de ser renovadas ou feitas, e é preciso que sejam feitas constantemente. No governo Biden foram 6.200 medidas. Por quê? Porque vão pipocando empresas para fornecer chips de uso dual, equipamentos de toda forma, de todo tipo, para a Rússia abastecer sua indústria de defesa. Aparecem na China, em Singapura, e é público. O New York Times viu anúncios na internet em russo dessas empresas oferecendo esses equipamentos, que antes o Biden, no governo Biden, eles ficavam procurando essas empresas ativamente o tempo inteiro para adotar sanções secundárias para elas, para evitar que elas atuassem. Agora isso está totalmente solto. Então, o Trump, com a omissão dele, na verdade, ele está de forma passiva, promovendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Agora, para os europeus, isso daí os coloca numa situação particularmente difícil neste segundo. Nós vimos recentemente, agora no começo da semana passada, a reunião da OTAN, na qual o Trump faz declarações, a gente até comentou aqui, vamos ver quanto essas declarações valem. Não, estamos com a Ucrânia. Não, agora os europeus vão gastar um bocado a mais, estamos todos juntos. Estar todos juntos na Europa, Sandro, significa encarar a questão da guerra da Ucrânia de forma completamente diferente do que Trump está encarando, inclusive a partir agora do que o Lorival detalhou. Os europeus têm condições de contrabalançar o que surge aos olhos como um claro abandono americano? William, na minha avaliação, não. Na minha avaliação, há poucos meses atrás, 55% das munições e equipamentos militares que eram fornecidos aos ucranianos eram de origem americana ou doados pelos Estados Unidos. E agora a gente está em 45%. Mas, ainda assim, a Europa não tem a capacidade de fornecer, por exemplo, munição de artilharia na escala que os americanos fornecem, defesas antiaéreas na escala que os americanos fornecem, e dentre outras capacidades, assim como inteligência militar, que nós já discutimos aqui em um outro momento. Então, o que a gente está vendo aqui, obviamente, é sem dúvida uma questão muito complexa no sentido de que a Europa teve 3 anos para preparar um plano de rearmamento da Ucrânia que pudesse absorver o choque de um abandono americano, e o que a gente viu, apesar de grandes discursos, até grandiloquentes, não foram medidas efetivas nesse cenário. De fato, a gente ainda vê na reunião da OTAN de 2025 países da OTAN que não chegaram nem à meta dos 2%. Tem país que está com 1,28% de seu PIB investido em defesa, sendo que isso é um pleito dos americanos desde o segundo mandato Obama. Então, é óbvio que a pressão do Donald Trump é muito forte nesse sentido, mas a gente não consegue ver capacidades europeias no número que a Ucrânia precisa. Então, isso, sem dúvida, é um problema extremamente terrível. Ódio, no fundo, olhando o que está acontecendo agora, os fatos que estão acontecendo agora, a gente caminha para a seguinte afirmação, provavelmente. Há uma constância, sim, na maneira como o Trump encara o grande jogo geopolítico. A gente viu logo no começo, quando ele assumiu, a ideia do mundo dividido em 3 grandes esferas, onde cada uma delas está a cargo de um fortão. Aparentemente, depois, em toda a confusão criada pela política de tarifas dele, na qual ele incluiu aqui e ali vários fatores geopolíticos, ele parecia recuar em certa medida disso, depois parecia entender isso de outra maneira. Se a gente olha o que está acontecendo da postura americana em relação à Ucrânia, não, há uma constância aí. Isso aí é da Rússia. Sem dúvida nenhuma, né? O Donald Trump, ele volta, já falamos sobre isso aqui, é uma visão
geopolítica do século XIX de áreas de influência, né? Então, na minha área de influência, que é o continente americano, a Rússia tem a área de influência dela na Europa, região, aliás, pela qual o Donald Trump não nutre nenhum tipo de afeição, né? O Donald Trump enxerga os europeus como competidores dos americanos, não como aliados históricos que foram desde o final da Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, ele tende a olhar para a Ucrânia no máximo como cliente, né? Quer dizer, a Ucrânia como compradora de produtos e de armamentos dos Estados Unidos ou alguém com quem ele vai fazer um acordo para explorar os minérios. Então essa é a visão que o Donald Trump tem, né? Que é uma visão que vai contra muito daquilo que os Estados Unidos, enquanto país, né, de forma bipartidária, né, tanto democratas como republicanos, construíram no pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, um mundo de instituições, um mundo de regras, um mundo de normas, muitas vezes, é claro, desrespeitadas, hipócritas, etc., mas pelo menos algumas normas a serem defendidas. Era este mundo que o Joe Biden estava defendendo ao defender a Ucrânia. Era com esta justificativa que o Joe Biden utilizava para defender a Ucrânia. Estamos defendendo esta ordem internacional que nós, americanos, patrocinamos. Donald Trump e a sua equipe, o J.D. Vance, o vice dele, já deixou isso muito claro, eles não estão nem aí para esta ordem internacional. A questão das tarifas que você mencionou é um desses aspectos, e essa questão internacional, esse rearranjo aí de alianças e baseado em esfera de influência é um outro aspecto desta erosão da ordem internacional que foi criada, patrocinada e sustentada desde o governo Truman, após o fim da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos, digamos, o governo Obama, o interregno aí com o Biden, né, tentando recuperar os cacos, os elementos dessa ordem, mas a reeleição do Donald Trump deixa claro que não vai ter volta. E com isso os europeus vão ter que se virar como estão acordando agora, né, para a realidade de como eles vão ter que se articular no mundo e que não podem mais contar com os Estados Unidos. Deixa eu voltar para o que disse o porta-voz do Pentágono hoje, nesse dia, bastante crítico, como a nossa conversa aqui sugere, do ponto de vista da guerra da Ucrânia e do ponto de vista da ordem internacional até aqui vigente. Ao justificar a suspensão do que a gente já tratou aqui para a Ucrânia, o porta-voz do Pentágono disse o seguinte: nós estamos tratando de garantir a nossa preparação para aquilo que a gente acha que são as nossas prioridades de defesa, associadas ao princípio de America First. Quais são as prioridades de defesa? Defender o território americano, né? De uma futura possível agressão da China, por exemplo. Acho que é isso que eles têm em mente. Acho que é uma postura defensiva, realmente, né? E que deixa de ser intervencionista, deixa, inclusive, de trabalhar para a dissuasão de instabilidades em outras áreas, como no Indo-Pacífico, né? Eu hoje tenho a sensação de que se a China invadisse Taiwan, os Estados Unidos não interviriam, né? Não interfeririam, como parecia claro que o Biden, e ele disse isso várias vezes, faria. E como o Pódio bem disse, quer dizer, Europa, realmente Trump não nutre nenhuma simpatia por ser uma organização, né? A União Europeia é algo que eles chamariam de globalista, de liberal. Então, por que, né, gastar energia, dinheiro, soldados com armas, com uma região como aquela, assim? Então, deixa a Alemanha e a França se virarem ali, o Reino Unido, se virarem e defenderem a Europa. Então, é uma nova visão, realmente, né, de defesa, de interesses estratégicos dos Estados Unidos, incrivelmente limitada, né? Uma abdicação daquela liderança, né, para manter a ordem internacional. O que o Lorival está dizendo, Sandro, é grave do seguinte ponto de vista. Até aqui, quando a gente considera a visão americana de todos os sistemas de alianças e que importam para a defesa deles mesmos, uma situação como a da guerra da Ucrânia era vista, sim, como um problema de defesa americano. Porque ali tem um princípio em jogo, que é tolerar ou não uma agressão em nome do que seja. Tem um outro princípio em jogo ali, que é estamos juntos nessa situação. Portanto, o que afeta um, afeta o outro, famoso artigo
número 5 da OTAN. Agora a gente é obrigado a pensar, bom, onde é que está então o pensamento estratégico americano em termos de defesa? Estaria naquilo que desde o Obama se falava o pivô para a Ásia, ou nem isso? William, o que a gente está vendo aqui é justamente produto do grupo que está em torno do Donald Trump, algumas figuras do Partido Republicano, algumas figuras de alguns think tanks que sempre ficaram um pouco à margem, mas que sempre enxergaram a Aliança Atlântica Americana como um dreno de recursos americano e que a confrontação é no Indo-Pacífico, não só pelo peso do Pacífico na economia global do século XXI, século XXI, século da Ásia, mas porque você ter 100 mil homens na Europa, 100 mil homens na Europa, milhares de plataformas, equipamentos, manter normalmente um ou dois porta-aviões empregados no Mediterrâneo para a segurança da Europa, normalmente, isso acaba gerando um dreno de recursos na visão dessas figuras, e eu estou falando isso porque é reputado que muito dessa pausa foi um convencimento do subsecretário de Defesa para a Política, que é uma figura chamada Eldridge Colby, que sempre foi um advogado muito claro de que a guerra da Ucrânia, o envolvimento americano na guerra da Ucrânia, sempre foi uma perda de tempo. E que os americanos deveriam entender que ali a Ucrânia era um espaço russo, deveriam deixar isso acontecer, uma zona de influência aos moldes do século XIX, como muito bem dito pelo Poggio, como muito bem ilustrado pelo Lorival, e aí seguir para a questão do Indo-Pacífico. Então, esse pensamento de defesa nesse momento é um pouco nesse sentido. Ainda há alguma espécie de intenção americana para a Europa, desde que ela seja uma intenção transacional ou subserviente, como a gente pôde ver pela postura do Trump na última cúpula da OTAN, onde o secretário-geral da OTAN fez uma tremenda homenagem a ele, no melhor dos termos aqui, colocando que ele era o grande papai, ele era o grande resolvedor de crises, e é assim que talvez você consiga ganhar o Trump, consiga ganhar a atenção dele para conseguir algum compromisso. Mas o fato, nesse momento, é que o grupo que há em torno dele tem muito essa visão de que é um Indo-Pacífico, há uma confrontação com a China, é a prioridade número 1, e que nada deve estar no caminho disso. Se alterou alguma coisa na relação entre Putin e Trump? Pode. O Donald Trump, de novo, a partir dessa perspectiva que ele tem de relações internacionais, né, onde ele só respeita a força e não respeita a questão de valores, né, compartilhados, etc., razão pela qual ele enxerga os europeus como muito fracos, ele enxerga líderes autoritários de forma bastante positiva, dentre eles o Vladimir Putin. Veja o respeito que ele tem, por exemplo, pelo Xi Jinping, né? Basta comparar nessa disputa toda tarifária a forma que ele tratou o Xi Jinping, a forma que ele tratou outros líderes, né? A China foi o país que mais se levantou contra os Estados Unidos nessa guerra tarifária e foi aquele que menos sofreu com, no fim das contas, né? O Trump faz aquela ameaça toda de 140%, mas depois volta atrás. Como ele tem voltado atrás em muitas questões, principalmente questões que referem-se a países que ele enxerga como poderosos, né? E se você vê os líderes que o Trump costuma elogiar, o Xi Jinping, Vladimir Putin, o Viktor Orbán na Hungria, então ele tem de fato uma aproximação pessoal com o Vladimir Putin, né? E a visão que o Donald Trump tem de relações internacionais, né, eu costumo chamar de geopolitik, né, que em vez da realpolitik, que é aquela política que é baseada em cálculos puros de poder, desprovida de questões morais, que a gente viu em alguns momentos, poucos momentos da história dos Estados Unidos, talvez a administração Nixon nos anos 70, ao se aproximar da China, utilizou-se, né, da chamada realpolitik. O Donald Trump tem nessa geopolitik essa abordagem que é transacional das relações internacionais, ou seja, ele enxerga apenas competidores e clientes, né? Ele não enxerga aliados, não enxerga parceiros, não vê alianças de longo prazo, vê apenas questões transacionais que podem mudar de amanhã para depois de amanhã, a depender daquilo que ele acha que é certo ou errado. Nesse sentido, isso de alguma forma explica, né, esta admiração que o Donald Trump tem por líderes que têm mais facilidade para lidar com as suas questões domésticas, né? Democracias têm o problema de ter que lidar com uma série de fatores domésticos, imprensa, partidos, etc. Autocracias não têm este inconveniente, e isso me parece que o Donald Trump tem alguma admiração. A gente tem um minutinho ainda, Lorival.
Não sei se são as rolhas de champanhe que a gente ouve espolcarem agora no Kremlin. Lá é vodka nesse Vodka, caso. Estão abrindo as garrafas? Com certeza, né? E deixaram isso muito explícito, né? Assim, o Trump está fazendo o que o Kremlin, o que o Putin esperava que ele fizesse. Não há surpresa aí, na verdade. A surpresa seria se ele fosse em defesa da Ucrânia. A partir de agora, a Ucrânia sente que vai ter de pagar um preço ainda mais alto pela sua independência, pela sua liberdade. Eu não vejo os ucranianos desistindo, né? E espero que a Europa entenda o que está em jogo nesse momento. Eu acredito que isso vai acontecer, inclusive. Acho que a Alemanha vai sair dessa hesitação, dessa relutância e ajudar. Vai acontecer, infelizmente, mais mortes, né? Mais destruição e uma guerra que vai se prolongar.